Shalom, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus porque estamos aqui. Glória a Deus porque estamos vivos. Se acordamos hoje pela manhã, isso é uma prova da misericórdia do Senhor. Isso é uma prova de que as misericórdias do Senhor se renovaram ao amanhecer. Vamos orar nessa terça-feira de intercessão, de oração, de ação de graças ao Senhor, de ações de graças ao Senhor. Vamos orar. Amém. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite. Te louvamos pela obra que o teu Espírito Santo poderoso tem efetuado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido de pé as tuas promessas ao nosso respeito. Que o nosso coração seja sensível para a tua voz. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar a nós a tua palavra. Que aquilo que está no teu coração seja dirigido a nós, na intensidade que o Senhor deseja ministrar a nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Que o teu Espírito tenha total liberdade para poder efetuar em nós aquilo que o Senhor deseja efetuar em nós. Que as obras poderosas do Calvário, que foram conquistadas para nós no Calvário por Jesus, sejam realmente obras que possam ser vistas em nós, que as nossas vidas possam refletir as atitudes de Jesus na terra, que as nossas vidas possam ser vidas que vivem na dependência, que possamos viver na dependência do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ministrado em todo o tempo. Não temos realmente deixado de ser supridos em todas as áreas, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Pai, eu te louvo, te agradeço, porque nesse tempo o Senhor tem efetuado algo poderoso, algo que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu, algo que as mãos não apalparam, algo que não foi anunciado em nenhum instante, ninguém conseguiu imaginar. O Senhor tem efetuado nesses dias. Te louvamos por esse tempo, porque esse é o tempo que o Senhor escolheu para nos marcar com o teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Novamente eu digo obrigado. Cada irmão que tem participado nas terças-feiras, nas sextas-feiras, cada irmão que tem se exposto a essa ministração, a esse tempo de oração, cada irmão que tem se colocado na brecha junto conosco. Que teu Espírito encaminhe uma bênção sobrenatural, uma bênção toda especial para cada um deles, à medida da necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria trazer uma reflexão. Hoje o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração a respeito de Jeremias, capítulo 16. E eu queria trazer uma reflexão em cima do capítulo 16 de Jeremias. Então, se você puder, junto comigo, abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 16, seria muito legal, para que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. E eu trouxe um tema sugestivo para essa reflexão, que é a vingança do Senhor e o relacionamento de um homem e o relacionamento de um profeta com esse Senhor. O que nós vamos ver no capítulo 16 de Jeremias é a revelação que o Senhor traz a Jeremias a respeito do tratamento de Deus diante da iniquidade da geração de Jeremias, diante da iniquidade daquele povo naqueles dias. E nós vamos compreender isso conforme formos lendo. É um capítulo pequeno e é um capítulo com tanta coisa a nos revelar. E nós vamos orar em cima disso. Então, para que possamos entender melhor, vamos ler. Amém? Diz assim o primeiro versículo. Na verdade, eu vou lendo e fazendo uma contextualização conforme formos lendo. Tá? O versículo 1 e 2 diz assim: Então Yahvé Deus me dirigiu a palavra dizendo: Não se case, nem tenha filhos, nem tenha filhas neste lugar. Porque assim dizia Yahvé a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Veja bem, eu li até demais. Era o verso 1 e o 2 apenas. O que a gente vê no verso 1 e o 2? Esquece que eu li o 3. No verso 1 e o 2 nós vamos entender que Deus está
separando Jeremias. Uma das coisas que admira muitas pessoas no chamado de Deus ao profeta Jeremias é que Deus escolheu Jeremias para ser exclusivamente dele. Pablo, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Jeremias não casou, Jeremias não teve filhos, Jeremias não exerceu um sacerdócio familiar comum, porque Deus o chamou exclusivamente para ele. Havia um propósito no coração de Deus de que Jeremias fosse exclusivamente separado para as coisas de Deus. E aí eu preciso deixar claro que o casamento é algo de Deus, que ser esposo é algo de Deus, mas na vida de Jeremias, Deus o escolheu, o separou para ele, para as coisas dele. Primeiro, segundamente, precisamos também entender o que se estava acontecendo. Nós precisamos entender de que povo estamos falando, de que situação estamos falando aqui. Estamos falando de um povo rebelde. Com o passar do capítulo, nós vamos entender as atitudes desse povo, o que esse povo fazia que era rejeitável diante de Deus, qual a iniquidade desse povo diante de Deus, nós vamos entender. Tá? Inclusive, o versículo 12 vai falar que essa geração, esse povo, cometeu atos de maldade piores do que os seus antepassados. Então, nós vamos conseguir entender que povo é esse. É claro que a gente está falando do povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, mas o povo de Deus que se rebelou contra Deus. Em uma das vezes que se rebelou contra Deus, né? Muitas das vezes o povo se rebelava. Mas nós vamos ver então nesse versículo 1 e 2, primeira coisa, Jeremias foi um homem separado exclusivamente para Deus. Tá bom? Você pode fixar isso no seu coração. Jeremias foi um homem separado para Deus. E aí no verso 3 ao 11 nós vamos entender o que é Deus se levantando contra a iniquidade de um povo. Tá bom? Diz assim, ó. Porque assim dizia Yahvé a respeito dos filhos e das filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. O que o Senhor diz? Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos demais animais. Porque assim dizia Yahvé: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara Yahvé. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz Yahvé Sabaote, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo, e eles perguntarem a você por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga para eles: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Preste atenção aqui, veja que Deus até então está falando que toda essa vingança do Senhor, porque o dia da vingança do Senhor chega, o dia do juízo do Senhor chega para aqueles que praticam a iniquidade, tá bom? Isso é uma realidade, toda a Bíblia vai nos mostrar isso, o dia do juízo do Senhor. Isso foi profetizado, o profeta Joel falou sobre isso também. Mas o que você vai ver aqui? Você vai ver que o Senhor está falando que eles estão colhendo sementes de seus antepassados.
O verso 10 vai mostrar o povo perguntando a Jeremias, né? O Senhor está dizendo, Jeremias, olha, eles vão te perguntar, por que o Senhor está fazendo tal coisa, uma desgraça tão terrível contra nós? Por que ele está cometendo isso? E aí o Senhor vai responder no versículo 11, que foi por causa que os antepassados daquele povo o abandonou. Pablo, o que a gente entende até aqui? A gente entende primeiro, Deus separou Jeremias, tá bom? Pense em Jeremias como você e eu. Pessoas que foram separadas por Deus para realizar a vontade do Senhor. Se você entrou nessa live aqui, se você está participando e orando, você já está agindo como um Jeremias. Alguém que foi levantado por Deus para poder clamar por um povo rebelde. Para poder clamar por um povo que se afastou da presença do Senhor, para poder clamar por um povo que pratica a iniquidade, e Deus abomina toda e qualquer iniquidade. Então você e eu somos Jeremias nesse tempo. Somos aqueles que vão segurar as pontas do altar por um povo, vão clamar ao Senhor. Você ainda vai ver no capítulo 16 a voz de Jeremias clamando ao Senhor, a oração de Jeremias ao Senhor. Mas até aqui você entende que Deus está liberando sobre um povo o seu juízo, o seu castigo, a sua vingança por causa do pecado dos seus antepassados. Os seus antepassados abandonaram o caminho do Senhor. E por conta disso, aquela geração, aquele povo está colhendo os frutos do pecado dos seus antepassados. Aí talvez você diga, nossa, que injustiça, colher do pecado de outros. Aí você vai ver o verso 12, que diz assim, mas vocês, isso é Deus falando para o povo, vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu mau coração, em vez de me obedecer. Veja, será que o Senhor não está falando dos nossos dias nisso aqui? Você não consegue identificar os nossos dias, a nossa geração nisso aqui, não? Olha que coisa! Coisas piores do que as gerações passadas. Isso tem sido feito pela geração presente. Será que o Senhor não está falando da minha geração? Atitudes piores, obras piores do que as gerações passadas. Quem nunca ouviu pessoas mais velhas falando assim, essa geração, meu Deus, está perdida. Faz coisas que no meu tempo... Esses dias ainda eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, no meu tempo, o pessoal dentro da igreja, os jovens dentro da igreja tinham medo de pecar. Né? Ainda que a gente saiba que o medo de pecar para ir para o inferno não é o caminho, a conduta de excelência, né? Nós devemos ter nojo do pecado por causa que amamos a santidade de Deus, né? E não por medo de ir para o inferno, porque senão se torna uma coisa completamente voltada para isso. Não vou fazer isso porque senão vou para o inferno. E aí o nosso coração não está aberto para amar o Senhor e para viver em santidade porque o amamos. Entendeu? Então se torna uma coisa assim, eu não faço por medo do castigo. Mas eu estava ouvindo essa pessoa e ela dizendo assim, realmente na minha época, as pessoas, vamos fazer tal coisinha ali, os jovens, e a pessoa fazendo assim, eu vou não vou não, eu não vou. E não era por medo do pecado, era por medo de ir para o inferno, era medo do juízo de Deus, o dia do juízo, o dia do castigo, o dia que o Senhor se vingar, o dia que o Senhor se levantar do seu trono e julgar toda a terra. Então, por medo, e a geração de hoje, quando vai parar assim para dizer, eu fiz, já cometeu o pecado 10 vezes, já repetiu 9 vezes o pecado, e eu parando e ouvindo aquilo... E eu acho que não foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, sabe? A geração de hoje em dia é mais rebelde do que a geração passada. A geração de hoje em dia tá mais voltada para as coisas do mundo, as coisas do mundo dentro da igreja e as coisas se misturando e uma bagunça. Então, nós ouvimos de todos os cantos que estamos vivendo nos piores tempos, na pior geração de todos os tempos, a geração mais rebelde e mais absurda em seus delitos do que de todos os tempos, a geração com
com maior índice de iniquidade, de distância da presença de Deus de todos os tempos, uma geração sodomita, uma geração rebelde, uma geração desobediente, uma geração sem temor de Deus. Enfim, tudo isso é ouvido. E quando você vai para esse versículo 12, você vê Deus falar a mesma coisa daquela geração. Deus está dizendo, vocês cometem pecados, coisas, né? Quando na minha versão fala coisas piores, no caso, pecados piores, ou melhor, atos piores, né? Porque pecado pior não existe, pecado melhor, pecado pior, mas atos piores do que o dos seus antepassados. Imagine o que é Deus traçar, do verso 3 ao 11, todo um planejamento do seu juízo, de como Jeremias deveria agir diante do juízo de Deus com aquele povo, diante da tratativa de Deus com aquele povo, por causa dos antepassados que abandonaram ao Senhor. E aí o Senhor pega agora e está trazendo, não, agora já não é mais por causa só dos antepassados. Porque o verso 12 vem para trazer o juízo de Deus, o entendimento do juízo de Deus, por causa da geração presente ali. Porque está dizendo que os seus pecados, as suas atitudes são maiores, são piores do que a dos seus antepassados. Quer dizer, se tudo aquilo aconteceria do 3 ao 11 por causa dos antepassados, o verso 12 vai dizer assim, as atitudes de vocês são piores. Imagina isso. Se a pessoa cometeu um delito, nós temos uma coisa no nosso país chamada Constituição, né? E que é onde estão as leis que regem o nosso país. Então, assim, com certeza, a pessoa que roubou não sei, roubou um celular, tá? Vamos botar assim. E a pessoa que cometeu 10 assassinatos, tá? Eu creio, assim, eu não estudo direito, nada disso, direito constitucional, nada disso, mas nós sabemos que diante da justiça, o tratamento, a penalidade para as duas situações serão de pesos diferentes. Por quê? Porque a lei vai dizer que aquele que cometeu o delito X, né, vai ficar, sei lá, tanto tempo preso, não sei, né? E aquele que cometeu outro delito vai ficar tanto tempo preso. Mas com certeza haverá uma diferença, não é verdade? Porque até visualizando vocês assim, eita, alguém que roubou um celular para alguém que cometeu 10 assassinatos, é um peso diferente, né? Mas é exatamente isso que a gente consegue entender aqui. Porque se até então você está vendo como Deus vai tratar diante do pecado dos antepassados, você diz assim, ih, Deus vai pegar pesado, hein? Ó, os antepassados. Aí, de repente, no 12, Deus deixa bem claro que o pecado daquele povo ali era pior do que o dos antepassados. Quer dizer, você estava só pensando nos antepassados. Olha, abandonaram a Deus. Olha o que eles vão colher por causa do abandono a Deus. E aí, dos antepassados a Deus. E aí, de repente, você vê como Deus vai tratá-los diante do pecado dele. Já não é mais por causa dos antepassados, mas agora é por causa do pecado daquele povo, daquela geração. Sabe, a minha geração, essa geração, tem vivido às vezes como se não houvesse dia de juízo, como se Deus fosse se esquecer de tudo que tem sido plantado na terra. Deus não se esquecerá do pecado do homem, do pecado não arrependido do homem. Deus não se esquecerá da iniquidade do homem. Deus não esquecerá. E outra coisa, Deus é soberano. E ele tem suas formas de tratar com o homem. Ele tem suas maneiras, ele tem seus meios, seus modos. Veja, Nabucodonosor, Deus teve uma tratativa pedagógica com Nabucodonosor. Um tratamento pedagógico de Deus. Tirou tudo de Nabucodonosor. Deixou Nabucodonosor realmente como um animal, para poder atraí-lo para si. Mas quando você vai ver o filho de Nabucodonosor, Belsazar, você vai ver Deus usar de outra maneira. Porque a história do filho de Nabucodonosor na Bíblia, assim, em detalhes, naquele capítulo 6, se não me engano, de Daniel, se não me engano é o capítulo 6, vai dizer simplesmente assim, ele estava sentado à mesa com seus nobres, com suas concubinas,
E uma mão invisível começou a escrever na parede. Resumindo, começa o alvoroço, alguém tem que traduzir. A mãe lembra de Daniel, chama Daniel. Daniel traduz o que está escrito. E quando a gente chega no fim, a gente entende que naquela mesma noite ele foi morto. E o Império Medo, e o rei Dario do Império Medo, dos Medos, vai assumir a Babilônia, vai dominar a Babilônia. Então quer dizer, pela iniquidade de um homem, o império foi destruído e outro império começa a surgir dali. E aí vem aquela pergunta assim, por que Deus não transformou Belsazar em um animal e o levou ao campo, igual fez com o pai dele, e aquela coisa toda? Porque aprove a Deus julgar a iniquidade de Belsazar da maneira como foi julgada. Não cabe a mim questionar Deus. Não cabe a você questionar Deus. Então, o que a minha geração, o que essa geração precisa entender é que Deus é soberano e Deus com certeza tratará com a iniquidade de um povo rebelde. Deus tratará com a iniquidade de um povo rebelde. Guarde isso no seu coração. Pablo, eu tenho que trazer isso para mim e dizer, pronto, Deus vai tratar mesmo com a iniquidade desse povo, vamos parar de orar, vamos fechar a live aqui, ninguém mais ora. Não. O nosso papel precisa ser feito. Veja, Jeremias estava diante de uma revelação do que Deus iria fazer ao povo. Isso me lembra Moisés, quando Deus disse que ia destruir o povo, porque aquele povo era rebelde. E você não vai ver Moisés dizer, mata mesmo, Senhor. Destrói mesmo. O povo até merecia. Talvez Moisés tenha até pensado assim, o povo merecia. Esse povo ingrato. Mas não é isso que Moisés vai dizer. Moisés vai se colocar entre Deus e o povo. Moisés vai pedir por misericórdia. Moisés vai pedir que Deus não mate o povo. Moisés vai se intercalar entre Deus e o povo. Então o que você precisa entender é que você e eu precisamos assumir a nossa posição em Deus no meio dessa geração rebelde. No meio dessa geração perdida. No meio dessa geração destituída da presença de Deus. Amém? Versículo 13 vai dizer: por isso eu os lançarei fora desta terra. Aqui Deus está falando a promessa de destituir o povo da terra deles, tá? Então vai dizer, fora dessa terra, vou lançar eles para fora dessa terra, vou lançar esse povo para fora. Para uma terra que vocês e seus antepassados desconhecem. Vou mandar vocês para um lugar estrangeiro. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois eu não terei misericórdia de vocês. 14. Contudo, vem dias, repita comigo, vem dias, declara Yahvé, quando já não mais se dirá, juro pelo nome de Yahvé que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome de Yahvé que trouxe os israelitas do norte e de todos os países, para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que eu dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara Yahvé, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Veja que aqui o Senhor já está falando sobre, do versículo 13 ao 16, o Senhor está falando sobre o castigo ao povo, a distribuição do povo sobre a terra, quer dizer, o povo vai ser dispensado do seu próprio território, do território que Deus entregou aos seus antepassados, e depois Deus vai ajuntá-los de volta. Deus vai liberar pescadores para os pescarem, caçadores para os caçarem, e eles não poderão se esconder. O versículo 17 é um dos versículos mais lindos que tem no livro de Jeremias, na minha opinião, que diz assim: os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Olha o que o Senhor está falando, a iniquidade dessa geração não está oculta aos olhos do Senhor. Ele está com seus olhos muito abertos para a iniquidade desse povo, para a iniquidade dessa geração. E quando eu falo dessa geração,
Já não é mais só sobre a minha geração, mas sobre qualquer geração que exista sobre a terra. Os olhos do Senhor estão atentos para a iniquidade dessa geração. Porque os olhos do Senhor veem todos os caminhos. Todos os caminhos. Nada poderá ser escondido, oculto aos olhos do Senhor. Aleluia. Versículo 18 e 19. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Olha o que o Senhor está falando, o que eles fizeram? Contaminaram a minha terra. Veja que o Senhor está falando da terra que é dele, porque tudo pertence ao Senhor. Ele entregou ao povo, mas a terra é dele. A terra é dele. E ele está falando que a terra dele foi contaminada com as carcaças dos ídolos detestáveis daquele povo. Quantos ídolos são levantados nos dias de hoje? Quantas oferendas, quantas ofertas malignas são dadas a ídolos nos nossos dias? Mas o Senhor virá e retribuirá em dobro a impiedade e o pecado do povo. Isso é uma promessa do Senhor. Isso é uma promessa do Senhor. E o versículo 19 e o 20 vai trazer a oração de Jeremias, que é isso que eu quero que você guarde mais no seu coração. Eu quero sim que nós possamos pensar no pecado do povo e que precisamos nos arrepender pelo povo. Você precisa se arrepender pela sua geração. Eu acho que quando eu entendi isso em algum momento da minha vida, que não é longa, em algum momento da minha vida, como se tivesse 120 anos. Mas quando eu entendi isso, que há uma necessidade de que eu me arrependa pelo pecado da minha geração. Tudo faz sentido. Sabe? Jeremias precisou olhar para o pecado do povo e tomar para si. Se você for para Daniel, se você for para todos os profetas, você vai ver isso. Mas como a gente estudou Daniel recentemente, há alguns meses, tá tão fresco dentro de mim isso. Sabe, os jejuns de Daniel, as entregas de Daniel, o clamor de Daniel. O livro de Daniel vai trazer, dizendo que Daniel, diante daqueles dias, diante daquele tempo, Daniel encontrou no livro do apóstolo, do profeta Jeremias, quando o Senhor trouxe a revelação de que iria, acho que é Jeremias 29, 11, não tenho certeza, vou até conferir, posso estar totalmente errado, mas se não for, eu já quero dizer que não é. Jeremias 29, 11. Pois é, Jeremias 29 todo, né? Mas o versículo 11 vai falar, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito, diz Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança para um tempo futuro. Tava certo, glória a Deus. Vamos crescendo, na graça do Senhor. Mas Daniel leu o que estava escrito por Jeremias, pelo profeta Jeremias, a respeito da libertação do Senhor, a respeito de que o Senhor manteria o povo 72 anos cativos na Babilônia e depois os levaria de volta para sua terra. E Daniel, quando leu isso, quando se deparou com aquela revelação, Daniel segurou aquela revelação. E estava próximo de acabar o tempo já. Já estava perto. O povo estava cativo na Babilônia, mas já estava perto. Mas isso não foi suficiente para Daniel dizer, deixa para lá. Vamos deixar Deus falar aí, Deus fazer. Não, a Bíblia vai dizer que Daniel segurou as pontas do altar. Daniel clamou, Daniel orou, Daniel fez um jejum absoluto. Daniel foi um homem que segurou as pontas do altar para que aquele tempo da libertação chegasse ao seu povo. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso, porque a sua atitude no reino do Espírito destrava coisas no reino do Espírito. Se você se levanta em favor de uma geração no reino do Espírito, você vai destravar cadeias no reino do Espírito com autoridade. Às vezes tem pessoas que estão sentadas assim, sabe? Só ali. Ah, deixa aí, tem alguém orando. Tem alguém fazendo jejum. Tem alguém fazendo alguma coisa. Para que eu vou estar
me preocupando que a minha geração está indo para o inferno? Para que eu vou estar? Não, tem alguém. Ou às vezes a pessoa não está nem com esse pensamento terrível, né? Terrível pensamento. Mas está agindo dessa forma. Agindo como alguém que não se importa, como alguém que não se enche de compaixão, como alguém que não... alguém que, tô pensando, sei lá, na minha faculdade, o que eu vou fazer ano que vem, onde que vão ser minhas férias, como que vai ser minha formatura, o emprego, sei lá, construir uma família, sei lá quais que são os pensamentos, os ideais das pessoas, e esquecem totalmente da responsabilidade com o tempo que se vive. Você tem responsabilidade sobre o tempo que você vive. Hoje, no dia 6 de outubro de 2020, você tem que parar e pensar assim, fazer um check-up em todas as áreas, sabe? Governo, aí você vai pensar, quem está no poder, né? Quem no caso está governando o país, quem está governando os estados. Sabe por quê? Porque você está vivendo agora. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente pensa que a Bíblia ela é totalmente... Eu não entendo, sabe? Tem gente que lê a Bíblia e pensa assim, foi tão lindo, né? Jeremias, assim, um homem de Deus. A gente vai ler o 19 e 20 aqui, o versículo 19 e 20, e a gente vai ver o clamor de Jeremias, a oração de Jeremias ao Senhor. Mas a gente lê e pensa assim, foi muito bonito nos dias dele. Você tem que entender que Jeremias fez a diferença nos dias dele. Eu não estava lá para fazer aquilo por ele e ele não está aqui para poder fazer por mim e por você e por mim. Nós estamos aqui hoje, nós precisamos nos levantar hoje como os Jeremias e as Jeremias da nossa geração, do nosso tempo. Não, o país está afundando, é verdade. Não, é verdade não. Você é autoridade profética nessa nação. Você é boca profética. Você tem que abrir a boca e tem que declarar: a redenção do Senhor será gerada nessa nação. Os céus do Brasil serão povoados por uma atmosfera de adoração ao Senhor Deus. Satanás e os seus demônios batam em retirada da nossa nação, porque o Brasil já foi conquistado para Jesus. O Pai comprou o Brasil para Jesus. Para si mesmo. O Pai comprou para si, em Jesus, todas as nações da terra. Então, você precisa entender isso. Você não tem que ler os profetas. E é muito lindo, né? Se inspirar e dizer, uau, olha como eles agiram diante daquilo ali. E deixar para ali. Ler os evangelhos e dizer, uau, olha como Jesus se portou diante dos dias em que ele viveu. E dizer, é para aquele tempo. Ler o livro de Atos, o livro da igreja primitiva, e dizer, uau, aqueles apóstolos maravilhosos, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Não, gente, traz para a atitude, traz para você. Queira você ser o Paulo na sua geração. Queira você ser Pedro, ser Moisés, ser Elias, ser Eliseu. Seja você um homem e uma mulher de Deus na sua geração, nos dias que vivemos. Muitas vezes eu creio dessa forma que as coisas não acontecem, não são movidas no reino do Espírito, destravadas, porque a igreja não se move. A igreja lê e não age, e não entra em ação naquilo que lê. A fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago vai trazer isso, essa revelação para nós. Não adianta você ler e crer que tudo aquilo aconteceu e foi maravilhoso e não agir a respeito. O governo é do meu interesse. O que está acontecendo ali é do meu interesse. O que a igreja está pensando é do meu interesse. Vidas que não são lá é do meu interesse, é do nosso interesse. Olha, já passou-se o tempo, você já tem que entender uma coisa. As vidas são as coisas mais preciosas que Deus mais ama na terra. São as vidas. Jesus foi enviado para morrer. O pai matou o único filho que ele tinha, para ter para si vidas. Vidas que estavam perdidas, destruídas. Você e eu. Então você tem que entender que as vidas são as coisas... Vidas é a coisa mais valiosa de Deus na terra. São vidas. E a igreja?
A igreja é constituída pelo quê? Por vidas salvas. Então nós precisamos orar com fé, nós precisamos nos posicionar com autoridade, nós precisamos nos colocar na brecha por uma geração que precisa, um povo que precisa. Senhor, o pecado é meu. Não, mas sou fulano, é meu, é na minha geração, é meu. E você vai jejuar por isso, você vai fazer propósito, você vai fazer voto, você vai ler a Bíblia mais, você vai orar mais, você vai fazer o que for necessário para que um povo seja salvo. Para que a glória do Senhor encha toda a terra. Para que Abacuque seja cumprido nos nossos dias. Que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Yahvé. Toda a terra se encha do conhecimento. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, o outro irmãozinho fizer a parte dele, vidas serão salvas, histórias serão transformadas, destinos serão transformados, serão mudados. Amém. Versículo 19 e 20. É Jeremias quem está falando agora com o Senhor. Ele vai dizer: Yahvé, minha força, minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Veja que ele está louvando, ele está engrandecendo ao Senhor. Ele está dizendo que o Senhor é para ele. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: os nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Por que o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim. Mas estes não seriam deuses. Vejam que Jeremias ele estava engrandecendo o nome do Senhor. A oração de Jeremias é uma oração de engrandecimento ao Senhor. Ele está dizendo, ainda que as gerações dos antepassados tenham erguido deuses, falsos deuses, e tenham adorado e tenham possuído ídolos inúteis, que não lhe fizeram bem algum, mas ele está dizendo que esses deuses criados não eram deuses. Isso quer dizer, ele está rompendo com a raiz da idolatria, ele está cancelando a raiz da idolatria, ele está fazendo uma oração diante do Senhor, mas ele está cancelando a raiz de idolatria, de feitiçaria, invocada pelos seus antepassados, invocada pela sua geração. E eu amo o versículo 21. É nele que nós vamos terminar essa leitura e essa reflexão, que diz assim: portanto, eu lhes ensinarei, é o Senhor quem está falando. Desta vez eu lhes ensinarei, porque sobre o meu poder e sobre a minha força eu lhes ensinarei. Então saberão que o meu nome é Yahvé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando que agora o povo não será mais ensinado por ninguém, por nenhum pagão, por nenhum idólatra. Agora o Senhor está dizendo que quem vai ensinar não é mais nenhum digital influencer, nenhum tipo de coach. Quem vai ensinar agora não são mais as pessoas que defendem partidos. Quem vai ensinar já não são mais os idólatras. Quem vai ensinar já não são mais pessoas movidas por Satanás. Quem vai ensinar agora é o Senhor. Ele vai ensinar sobre o poder dele, sobre a força dele, sobre a jurisdição do Espírito Santo. É ele quem vai ensinar os povos da terra. É ele quem vai ensinar a igreja. É ele quem vai ensinar o Brasil. É ele quem vai ensinar as nações como andar debaixo da retidão, como andar em retidão, como andar em justiça, como viver em justiça. É o Senhor quem vai ensinar. E a última parte é incrível. Então saberão que o meu nome é Yahvé. O que ele está querendo dizer com isso? Resumindo, eu vou traduzir. Ele está querendo dizer: eu me revelarei para esse povo que não me conhece, esse povo idólatra, que adora a deuses estranhos, esse povo que exalta a coisas pagãs, a coisas inúteis. Eu ensinarei a meu respeito, eu me revelarei a ele. Porque quando ele está dizendo, então saberão que o meu nome é Yahvé, por que então saberão? É como se fosse dizer assim, e após tudo isso,
e depois de eu os ter ensinado sobre o meu poder e a minha força, aí sim agora saberão que o meu nome é Yahvé. O povo não poderia saber que o nome dele é Yahvé. O povo não poderia conhecê-lo em iniquidade. Não há como uma pessoa estar em iniquidade e estar debaixo do conhecimento do Senhor. Não há como. Ou você está em luz ou você está em trevas. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Aí tem gente que diz, não, e o morno? O morno já é frio. O morno já não é mais cheio do Espírito Santo. Já não está mais crente. Porque não há meio termo. O morno não é um meio termo. Existem pessoas quentes na fé, fervorosas, no caso, pessoas em Deus e pessoas que estão fora de Deus. O morno já está fora de Deus. O morno já está fora de Deus. Aquilo que foi falado à igreja de Laodiceia em Apocalipse. Então, nós precisamos entender essa palavra. Quando o Senhor ensinar a esse povo, a essa geração, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos pastores, através dos evangelistas, através dos mestres. Quando ele ensinar esse povo a respeito do seu poder, sobre o seu poder, sobre a sua força poderosa, aí sim saberão que ele é Yahvé. Até então não sabem que ele é Yahvé. Não conhecem, não sabem quem ele é. Mas assim que ele os ensinar, assim que o Senhor ensinar o Brasil, debaixo do seu poder, da sua jurisdição, aí sim, esse povo brasileiro saberá que ele é Yahvé, que o nome dele é Yahvé. Gente, nome fala de identidade, de intimidade, de relacionamento. E quando ele diz que saberão que o meu nome é Yahvé, ele está falando, aí sim eu terei, em outras palavras, aí sim eu terei um relacionamento com esse povo. Quando eles souberem meu nome, aí sim eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aí sim eles serão tomados para mim. Aí sim a minha paternidade os tomará. Aí sim a identidade de Cristo estará nesse povo. Então nós vamos orar agora. Debaixo desse temor ao Senhor. Debaixo do que o Espírito Santo nos ministrou nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar por salvação. Nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por quebra de cadeias. Nós vamos orar para que o Espírito Santo dirija a sua vida, dirija a minha vida, dirija a igreja, dirija o Brasil e dirija toda a terra. Vamos orar? Vamos orar por libertação. Vamos orar para que esses dias, estamos vivendo profeticamente esses dias, dias em que o Senhor mesmo ensinará o povo, debaixo do seu poder, debaixo da sua força, se revelará ao povo. Estamos vivendo esses dias. Creia assim, profetize dessa forma. Estamos vivendo dias em que o Senhor se revelará ao povo, pelo seu nome, Yahvé, o seu nome. Amém. Vamos orar. Pai, te engrandecemos nessa noite. Oxe cantarabala canterene reche canto toi kai painei. De camboine reche corobotoi rei. De candonoi quereba calachuine cantai te kawa mai hiti. De biricando no coloi kai chehau parebai ti kai. Terere banai shehes. Ruonoi che canto roboi teneha. Debai xerei terebai. Cotonoites. Pai, te exaltamos. Exaltamos a tua soberania. Exaltamos a tua benignidade. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito nunca falha. Teu Espírito Santo nunca nos abandona. Obrigado porque o teu Espírito ministrou ao meu coração nessa noite. Obrigado porque o teu Espírito ministrou ao coração dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Pai, nós oramos
para que o Senhor tenha total liberdade de agir. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem efetuado. Te louvamos, te engrandecemos. Te engrandecemos porque sabemos que o Senhor deseja falar conosco. O Senhor deseja se revelar a um povo que está perdido. O Senhor deseja se revelar a um povo que está afastado da tua presença, Senhor. Ensina-nos a depender do teu Espírito. Ensina-nos a nos parecer com Jesus. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos. Ensina-nos. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem operado. Obrigado por tudo que o Senhor tem efetuado na igreja. Estamos mesmo em tempos de ensaio. Estamos no ensaio para a última hora, no ensaio para todas as coisas que foram profetizadas. Aquilo que os profetas profetizaram, Senhor, a respeito da vinda de Jesus. Nós estamos no ensaio. Ensina-nos a discernir os tempos. Ensina-nos a discernir as estações. Porque se nós discernimos os tempos, se discernimos as estações, saberemos a respeito de todas as outras coisas. Entenderemos os acontecimentos. Entenderemos o agir do Senhor naquilo que o Senhor desejar nos revelar em entendimento. Pai, nós oramos para que haja uma geração liberta, Senhor. Oh, Pai, liberta. Liberta a minha geração, Senhor. Liberta de toda rebeldia, liberta-nos. Tomamos sobre nós, eu tomo sobre mim o pecado desta geração. E te peço, perdoa-me. Perdoa-me pela iniquidade desta geração. Perdoa-me, Pai, pela falta de santidade. Perdoa-me pela falta de temor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me por esta geração. Oh, Pai, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos que o Teu Espírito Santo seja o nosso Senhor, seja o nosso guia. Oh, Pai, nós necessitamos de uma intervenção poderosa. Jesus, reina hoje sobre esta geração. Reina hoje sobre esta nação. Reina hoje sobre a igreja. Reina hoje, Senhor. Reina hoje sobre as nações da terra. Reina hoje sobre as famílias. Reina hoje sobre os casamentos. Reina hoje sobre os filhos. Reina hoje, Pai. Pai, reina hoje, Redecai, Leal, Inikai. Reina hoje, Espírito Santo, reina hoje, opera hoje uma obra poderosa de avivamento sobre esta geração. Pai, nós precisamos, nós necessitamos, nós ansiamos, desejamos ver a Tua glória, o conhecimento da Tua glória venha sobre a terra, venha o conhecimento da Tua glória sobre esta geração, venha o conhecimento, Pai, da Tua glória sobre este tempo, venha o conhecimento da Tua glória sobre um povo que não Te conhece. Nós necessitamos do Senhor, Pai. Pai, nós necessitamos de uma intervenção poderosa. Nós não podemos fazer nada sem o Teu Espírito. O Teu Espírito é por Ele. É pelo poder do Teu Espírito que nós podemos todas as coisas. É em Jesus que nós podemos todas as coisas. Tomamos das armaduras do Senhor. Tomamos posse da espada, que é a Tua palavra, do capacete da salvação, o escudo da fé. Tomamos posse, Senhor, do cinto da verdade. Tomamos posse. Que o Teu Espírito tenha liberdade para operar em nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para intervir em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo em que o Senhor tem nos ministrado tantas coisas. Te louvamos.
Te louvamos porque o Senhor tem feito tudo por causa da tua soberania. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor se torne conhecido aos homens da terra, aos ímpios, aos que estão destruídos. Porque todo aquele que não conhece o Senhor é destruído. Porque a morte, onde operou a morte, a sentença de morte, houve destruição. Oh Pai, mas onde houver vida, haverá restituição, haverá remissão. Pai, enche os corações de fé, para que sejamos justificados no Senhor. Oh Pai, nós necessitamos da Tua presença. Nós não podemos fazer nada sem a Tua presença, Pai. Não nos deixe sem a Tua presença. Não nos deixe sem a Tua presença. Não nos deixe. Não nos deixe, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem operado grandes coisas. E podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Grandes coisas Yahvé Deus tem feito por nós. E é por isso que estamos alegres. Nós somos alegres. Tomamos posse dos frutos do Espírito. E a alegria é um fruto do Espírito. Tomamos posse da alegria em nossa alma. Pai, nós oramos. Onde houver tristeza, ordenamos que bata em retirada, porque a tua palavra diz que a tristeza salta de alegria diante da tua presença. Vem a manifestação da tua presença sobre aqueles que estão tristes, amargurados, aqueles que estão destruídos, aqueles que estão amassados pelo mundo, estão amassados pelas circunstâncias, pelas crises. Venha o teu poder, Pai. A tua palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Por isso, como filhos do Senhor, filhos amados, filhos legítimos e adotivos, adotados pelo Senhor, através de Jesus, é que nós podemos dizer que nos manifestaremos no reino do Espírito, e toda a criação que anseia, que aguarda a nossa manifestação, verá a tua glória em nós. Pai, eu oro, venham tempos de refrigério, venham dias de transformação, venham dias de remoção de pecado, remoção de culpa, venham dias de arrependimento, porque um povo que se arrepende é um povo que é avivado, é um povo que é liberto, que é salvo, que é transformado. Venha batismo no Espírito sobre aqueles que têm desejado, buscado, ansiado, necessitado. Venha um renovo, um mergulho nas águas do teu Espírito. Aqueles que estão desanimados na fé. Venha também, Senhor, cura aos que estão feridos na alma, no corpo, na mente. E nós ordenamos toda semente de morte no coração. Espíritos que dominam os sentimentos através dos relacionamentos maléficos, através das alianças malditas dessa terra. Eu ordeno sentimentos malignos, batam em retirada do meio da igreja. Solta os corações da minha geração, em meio a esta geração. Solta os corações que estão amargurados, que estão feridos, que estão fechados, angustiados. Pai, nós oramos pelas esposas que estão sofrendo com maridos descrentes, e pelos maridos que estão sofrendo com esposas descrentes. Pai, venha o teu agir, o teu realizar em casamentos destruídos, onde a propósito do Senhor desde o início vem a remissão. Tudo aquilo que foi plantado pelo Senhor
seja restituído, mas tudo aquilo que foi plantado pelo homem seja arrancado e lançado no fogo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em fé. Venha um tempo de transformação, de libertação. Venha um tempo de renovo, um tempo de vida, um tempo, Pai, de novidades, de novos começos, de novas fases, novas etapas, novas estações. Venha um tempo, Senhor, de transformação. Eu oro para que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no meio da igreja. Remove do poder, do falso poder, todo aquele soberbo, todo orgulhoso. Remove do poder todo aquele que quer ser maior que o Senhor, todo aquele que quer assumir o lugar do Senhor, todo aquele que quer tomar o teu lugar, todo aquele que se levantar contra o Senhor seja destruído em nome de Jesus. Declaramos em fé que Tu é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio, a força. Pelo século dos séculos. Obrigado, Senhor, pela obra de salvação que o Senhor tem operado nesses dias. Obrigado. Obrigado. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós queremos ainda fazer uma última oração. É uma oração do Orando a Palavra. É a oração de número 47. É uma oração por salvação geral, na verdade. E nós queremos orar essa oração. Se você tiver o livro, se você tiver essa arma aí na sua casa, pega ela, maneja, mira contra Satanás e atira com força. Porque essa oração é poderosa, são orações poderosas. Não existe oração melhor do que a da palavra. Não é verdade? Quando você ora a palavra, você ora a resposta. Quem ora a palavra, ora a resposta. Então nós vamos orar a palavra. Amém? Você pode declarar com fé, se você não tiver o livro, você pode falar após mim, declarar após mim, e nós vamos no mesmo espírito. Unidade. Diz assim: Pai, Tu dizes na Tua palavra, antes que tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Agora, portanto, trazemos diante de Ti, neste dia, nesta terça-feira, os perdidos deste mundo, cada homem, cada mulher, cada criança, daqui e dos lugares mais distantes da terra. Enquanto intercedemos, usamos a nossa fé, crendo que milhares neste dia terão a oportunidade de ouvir a Tua palavra, serem por Ti conduzidos ao arrependimento e a tornar Jesus o seu Senhor. E sobre cada um que terá esta oportunidade, amarramos o espírito de cegueira espiritual e libertamos os que ouvirão a palavra das cadeias de Satanás em nome de Jesus. Ordenamos a todo espírito das trevas em nome de Jesus que solte aqueles que têm a oportunidade de tornar Jesus Senhor de suas vidas. Comandamos a todo espírito de cegueira espiritual, de incredulidade, idolatria e ocultismo, que solte estas vidas no poderoso nome de Jesus. Confessamos que aqueles que não tiverem notícia de Jesus o verão, os que não tinham ouvido a respeito dele compreenderão, e que eles serão libertos dos laços do diabo, por quem haviam sido presos. Eles abrirão seus olhos e se voltarão das trevas para a luz e do poder de Satanás para o Teu poder, ó Deus, para que recebam remissão dos pecados
e herança entre aqueles que são santificados em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que chegou até o final. Você que é guerreiro e guerreira de oração. Eu louvo a Deus por sua vida. Que Deus te abençoe. Que a Vé te abençoe. Que a Vé te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé levante o seu glorioso rosto sobre ti. E te dê shalom. E te possua. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você. E se manifeste através de você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o lugar onde você tem plantado sementes de vida. Em oração, em fé, em súplicas diante do Senhor, em evangelização. Saiba que você é referência de Deus para alguém nessa terra. Então seja uma boa referência. Você é referência para alguém nessa terra. Então seja referência de Deus. Seja referência para o bem. Seja referência para a salvação, para arrependimento, para a vida eterna. Seja a reprodução de Cristo em seu caráter e sua missão. Seja cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um restante de terça-feira cheio do Espírito Santo. Uma quarta-feira cheio do Espírito Santo. Uma quinta-feira cheio do Espírito Santo. Sexta-feira cheio do Espírito Santo. E até o seu último dia na terra, você seja cheio do Espírito Santo. E que você viva eternamente cheio do Espírito Santo. Amém? Sexta-feira estaremos aqui de volta. Guerreiros de oração. E que Deus abençoe sua vida. Que seja esse um tempo de milagres. Amém? Deus abençoe a todos. Com a sua graça, com o seu poder, com a sua palavra. Tome posse do que foi declarado hoje. A soberania de Deus esteja sobre sua vida. Amém? Shalom, shalom.